Oi, oi, pessoal, bem-vindos ao Negocia Cast, o seu podcast de negócios e atualidades. Estamos aqui com o Franco de Velasco, nosso sócio amado, Patrícia Terra, sócia maravilhosa, e temos aqui também um convidado mega especial, nosso parceiro de longa data, Vinícius. Muito prazer estar aqui. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado. Muito prazer também. Eu tô com o seu currículo aqui, mas como a gente estava conversando no off aqui, eu queria muito que você se apresentasse. Eu tô gostando desse modelo, sabe? Quando as pessoas falam das características que fazem Legal. elas ser elas. Então, quem é Legal. Vinícius? Vamos lá, resumindo, né? Meu nome é Vinícius Fabrini. Eu nasci no interior, uma cidade chamada Vianópolis, fica a 90 quilômetros aqui de Goiânia. Me mudei pra cá com 17 anos, vim pra fazer faculdade e nunca mais voltei. Então eu tenho 35 anos hoje, sou casado com a Alessandra. Dentro do mercado imobiliário, né? Antes de vir para o mercado imobiliário, eu me formei em engenharia, atuei na engenharia civil, mas eu me encontrei no mercado imobiliário. E aí no mercado imobiliário eu fui corretor, fui coordenador, fui gerente, cheguei na diretoria e hoje eu lidero o comercial de mercado da EBM, que hoje é a maior consultora do Centro-Oeste. Então, resumidamente, é isso aí. Que beleza. Que beleza. Vinícius, eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu tô cortando, não, né? Não. Essa experiência de gerenciar as vendas, né, de uma grande incorporadora, de uma grande consultora, é uma experiência muito rica lidar com pessoas e trabalhar os projetos. Como é que Demais. funciona isso? Demais. Eu posso te falar que na EBM acaba sendo uma escola, literalmente, todos os dias, porque lá nós temos projetos desde o Minha Casa Minha Vida Nossa. até o altíssimo luxo. Isso faz com que você lide com todo o perfil de cliente, desde o cliente que ele só vai ter um apartamento na vida inteira dele e que às vezes é aquele que ele está conseguindo comprar ali com muito esforço, ao que tem muito dinheiro e que ele compra apartamentos nossos de 6, 7 milhões e continua investindo em projetos nossos sempre. E, ao mesmo tempo, você lidar com corretores diferentes também que atendem esses públicos. Nossa. Porque o corretor que se dá muito bem, ele é nichado. O corretor que ele é do econômico, ele é só do econômico. E ele se dá muito bem. O corretor que é de altíssimo padrão, que conquistou isso aí, ele também se dá muito bem nesse segmento. Então, você acaba gerindo essas pessoas, se conectando com essas pessoas que são totalmente diferentes. Isso faz com que a gente fique muito rico, né? De conteúdo, de conexão, realmente de conseguir lidar com esses diferentes perfis de clientes, de momentos de venda. Eu acho que um ponto que é super legal, né? Assim, a gente acaba se emocionando muito com as vendas do econômico, principalmente quando a pessoa está comprando para primeira moradia. Eu tenho uma lembrança muito boa de uma senhora de 65 anos que pela primeira vez na vida estava tendo um imóvel próprio. Que demais. E assim, e quando ela foi entrar para dentro do apartamento, porque já estava pronto, aí ela tirou o sapato, sabe? Ela tirou o chinelo, ela estava de chinelo. Ela tirou o chinelo porque ela queria sentir o imóvel dela. Então, tem questões que vão te marcando muito. Ao mesmo tempo, pode ser que você vai vender para um cliente que já comprou tantos apartamentos que para ele aqui lá, ele nem vai visitar, porque é tão comum. Tanto faz. E aí você lidar com essas diferentes emoções, diferentes pessoas, te torna muito rico, né? De conhecimento, de Isso. emoções. Então, é super legal. Nossa, eu emocionei Que com essa interessante. história Desculpa, eu tô de TPM. Já Eu me emocionei. É cada confissão que tem. Visualizei ela entrando no Eu resumi a história, mas assim, se você tivesse visto isso ao vivo, porque ela tava com os netos atrás dela. Então, eu assim, foi muito legal. Então, são histórias que vão marcando realmente a gente, te faz aprender a lidar com essas emoções, né? Você Traz diria... assim, desculpa. Imagina, pode ir. E são esses momentos que faz sentido da profissão. Que faz Isso. sentido. do trabalho, Exatamente. da vida. É muito bom ter proporcionar isso. né? É um Poder retorno proporcionar isso. que não é financeiro, que ele é importante, Mas é muito maior, né? muito maior. É o que eu falo, é o que te engrandece, é o que te torna uma pessoa melhor, né? Que é mais do que o dinheiro. Você diria que foi isso, então, que te fez apaixonar pelo ramo imobiliário ali? Com toda certeza. Essa conexão com pessoas foi o que mais me fez apaixonar. Eu não vou ser hipócrita, né? Ganhar dinheiro é muito bom. Claro, né? Todo Assim, mundo aqui gosta. eu tô nesse mercado realmente porque ele transformou a minha vida
financeira, mas ele me transformou muito mais como homem do que como uma pessoa que é bem-sucedida. Então, Nossa, assim, isso incrível. é muito Não, legal. você tá no melhor dos dois mundos, né? É. Então, o útil e o agradável. Exatamente. sem dúvida. Exato. E o que você acha, assim, o que você diria que é a maior dificuldade de gestão nessa parte que você tá? Uhum. A falta de conhecimento mesmo, assim, de quem você está gerindo, né? E eu acho que até em cima dessa dificuldade que existe hoje no mercado, falando especificamente do mercado imobiliário, é muito fácil você entrar. Qualquer pessoa hoje, Uhum. eu diria que 99% das pessoas falam assim, eu quero virar corretor. Você vira muito fácil. Uhum. Se torna um corretor muito fácil. Se manter na profissão, já não é É para difícil, tantos, né? É para menores, é para um público menor, é para um nicho menor. Certo. E aí eu acho que a dificuldade é em cima disso, de você realmente lidar com pessoas que queiram transformar a sua vida, que entendam que aquilo ali é uma profissão que dá dinheiro, porque muitas pessoas, eu diria que se for perguntar assim para uma sala que tiver 100 corretores, vai ter 2 que falam assim, nossa, eu queria ser corretor desde pequeno. É muito difícil isso. É uma profissão que as pessoas caem de paraquedas. Ou então, assim, nada deu certo na minha vida, eu decidi virar corretor. É uma última chance. E essas pessoas, geralmente, quando vêm com esse sentimento, ela trata a profissão como um bico. Eu vou ficar ali enquanto eu não arrumo outra coisa, e aí eu vou ganhar dinheiro ali, e depois eu volto para a minha profissão de formação. Ou então eu vou até eu conseguir um trabalho que é CLT. Então, essas pessoas que têm esse pensamento o tempo todo, é muito difícil lidar com elas. E de Porque prosperar também. E de né? prosperar. Porque você vai ter que ficar lidando o tempo todo com as frustrações. É, Mas eu não vendi hoje. Porque isso pra mim tá difícil. E aí é aquela... gerir essas emoções é muito difícil. Vinícius, e por que você acha que essa cultura da formação de corretores, ela é uma última opção? Uhum. Igual você falou, ninguém nasce, quando eu crescer, eu quero ser corretor. É difícil E, isso. inclusive, assim, no meio social também, nós, né, sociedade, temos uma visão negativa do corretor, Uhum. que ele só quer a porcentagem dele, que ele só quer vender. E não é Demais, isso, porque Patrícia. hoje eu convivo com o corretor, literalmente. Uhum. E eu vejo que ele vende sonhos. Uhum. Ele quer lógico que a Uhum. remuneração é importantíssima, mas ver o trabalho com uma satisfação de Exato. crescimento pessoal e realização de sonhos de família, de empresários. Patrícia, eu acho que a gente vem preso de uma cultura antiga, É. onde essa profissão... E eu falo que assim, a gente já conquistou demais. Eu tenho 10 anos de mercado imobiliário. Há 10 anos atrás era 1000 vezes pior. Muito pior. Justamente pela falta de conhecimento. E falando até de um modo mais grosseiro, essa profissão ela era meio que prostituída. Isso Eu mesmo. eu eliminava um pedaço da minha comissão para eu poder roubar a venda daquele outro, para eu garantir a minha venda. Ou eu tinha assim, o que você vai me dar em troca para eu poder comprar esse apartamento de você? Que seriam as vantagens, né? De comissão mesmo, assim, de um modo geral. A gente vem de uma cultura antiga pesada, forte, e que essa profissão, não só aqui em Goiânia, mas ela era uma vista em todos os cantos. E muitas vezes, principalmente o cliente que às vezes vai comprar só um apartamento na vida ou que então não entende como é o trabalho do corretor, ele acha injusto pagar aquele percentual. E não tem lealdade ao corretor. Exato. Tem N corretores. Um e- cliente é atendido por 10, 20 corretores e ele vai fazer um leilão por quem vai fazer o melhor negócio. Então, isso é hoje uma das coisas que a gente mais luta para poder acabar. E eu falo que aqui em Goiânia a gente acaba sendo diferente do restante do país. Eu tive a oportunidade de morar quase 2 anos em São Paulo e aí eu visualizava o mercado imobiliário de lá. Goiânia está muito à frente. Isso é legal contar, porque da mesma forma que aqui tem os corretores que estão nessa profissão como uma última opção, lá é muito pior. É muito pior mesmo. O nível de Goiânia tá excelente comparado a qualquer outro lugar do país. Isso é bom, mas é porque eu vejo que aqui as imobiliárias têm uma preocupação melhor com a formação, as incorporadoras têm esse pensamento de ter bons profissionais voltado para a educação executiva mesmo, entendeu?
Então, acho que a gente acaba ganhando muito com isso. Mas você sabe que, assim, eu vejo muito isso também que o Vinícius falou, mas não Uhum. só na parte de corretor, Isso, sabe? né? É na questão de vendedor em geral. Sim. Porque a É. gente já vem com a cultura enraizada de quando Uhum. os portugueses chegaram aqui, a gente trocava a nossa madeira, tudo, o dinheiro, tudo Exatamente. por Isso espelho. mesmo, aham. Né? Então, a gente já vem É. com isso aqui e fala assim, cara, tá querendo me vender por É. quê? O que que É. você tá ganhando? É. Sendo que, na verdade, quando você vende, as duas partes ficam satisfeitas. Né? Quando o Exatamente. produto é bom, Uhum. você Exatamente. compra porque o É. produto é muito bom e eu fico muito feliz porque eu te vendi e ganhei Exatamente. dinheiro. Uhum. Né? É, e ao mesmo tempo, assim, tem um outro lado, né? Não só do que o cliente também julga, mas a gente acabou sendo muito prejudicado também, porque existia. Hoje eu digo que existe bem menos, mas existia-se também muitos corretores malandros no passado, realmente de passar cliente para trás, de entregar contratos falsos. Então a Uhum. pessoa Isso já vem mesmo. calejada disso aí, né? Eu não Exato, quero então passar por isso de não novo. quer passar por isso de novo. Então acabou queimando muito a profissão, né? Mas hoje eu vejo de uma forma muito feliz vários corretores que assim carregam isso no peito mesmo e abraçam essa profissão como a sua profissão de vida Isso. e não como o bico Uhum. e não como a minha última opção. Que E beleza. Como é que é a sua expectativa para daqui 5, 10 anos no mercado imobiliário aqui em Goiânia? Ó, Que a gente sabe que tá fa- muito aquecido agora, né? exato. E Você aí? fala de vendas ou do próprio profissional? Dos dois, Dos no dois. seu caso, Profissionais, eu acho que a gente, a cada ano que passa, a gente vai acabando tendo uma peneira. Uhum. Essa peneira, ela é positiva, porque quem entrou ali realmente só para ser um bico, esse cara vai ser eliminado do mercado. Automaticamente, esse cara que está ali só para fazer um bico, ele não é um profissional que vai servir um serviço de qualidade para o cliente. Então, eu sempre gosto de pensar positivo para esse ponto, entendeu? Que a gente cada vez vai partir para o próximo passo e esse próximo passo é melhor do que o que a gente está agora. Show. E em relação às vendas, eu vejo de uma forma muito positiva pelas projeções que a gente já tem hoje. Então, se eu for pegar não só da IBM, mas do mercado imobiliário no geral, as consultoras estão com expectativa muito boa para lançamentos agora nos próximos anos. E as taxas, os incentivos, né, do governo também colaboram muito forte para isso. E o mercado imobiliário ele sempre vai ser uma onda, né? Sim. Hora ele tá lá para cima, depois ele vai caindo. E isso não é de hoje, né? Não é dessa crise de 2014 para cá. É sempre. Só que eu vejo que hoje a gente tem um caminho muito melhor do que já foi do passado. Então a expectativa pro ano que vem é de lançar mais do que lançou esse ano. Uau. E aí você Nossa. pensa, né? Nossa, quantos lançamentos tiveram esse ano? E o ano que vem vai ter mais ainda? Vai ter mais ainda. A gente tem o cliente perfil comprador. As compras hoje são muito mais conscientes do que no passado, principalmente no período da pandemia, né? Muito cliente comprava para tirar o dinheiro do banco para ter um negócio seguro. Ou então no passado, que ele sabia que ele podia comprar e se ele destratasse, ele pegava quase que o dinheiro dele inteiro de volta. Hoje já não é mais assim. Isso. Então a gente acabou fazendo o mercado ser mais consciente para essas compras. Legal. Que beleza. Eu tenho uma pergunta, assim, eu vi que a EBM lançou na periferia da cidade e em lugares estratégicos, naturalmente, conjuntos de condomínios de casas, Isso. né? E me parece que os locais são realmente estratégicos, mas não só isso, eles têm também boas vias, Perfeito. né? Boas vias perfeitas e estrutura para que você chegue lá. Perfeito. E aí me vem uma questão que é a questão do lote pequeno Uhum. e a casa já construída. Uhum. Isso é porque as famílias estão diminuindo em termos numéricos, né? Uhum. E é uma boa estratégia também. Uhum. Olha, olhar para esse lado, né, para esse cliente ou para esse mercado do econômico, principalmente quando você consegue enquadrar o seu empreendimento dentro do Minha Casa Minha Vida, que é o programa atual do governo, se eu for pegar em déficit habitacional hoje, se a gente investisse 30 trilhões, a gente não conseguia sanar esse déficit habitacional. Eu estou falando disso para 2034, para daqui 10 anos. Se eu investisse 30 trilhões, que não é possível, eu não conseguiria sanar. E hoje, no Brasil inteiro, 53% dos lançamentos que são lançados, eles são voltados para essa faixa mais econômica.
A EBM acaba acompanhando isso, porque 50% dos nossos lançamentos também são voltados para a faixa econômica, para empreendimentos econômicos. Só que nós somos muito criteriosos na escolha dos nossos terrenos. E quando a gente vai desenhar o produto para colocar naquele terreno, a gente só desenha sobre demanda. Então, fazer esses condomínios que você citou, por exemplo, a gente tem um condomínio de casas, que a casa só tem 2 quartos, mas na região não tem nenhuma casa igual a nossa. Então a ideia era essa. diferencial. O cliente que estava lá com a casa ofertada de 3 quartos, de 4, enfim, e que ele não conseguia comprar, a gente tem o produto para ele. Que legal. Da mesma forma que quando a gente lançou um condomínio ao lado dessas casas, esse condomínio ele é de lotes e o lote é menor e o cliente vai construir a própria casa dele. A mesma coisa. Então, o nosso lote tem 180 metros. Ninguém tem esse lote. Entendeu? Então, eu consigo atender uma faixa de cliente que ninguém está atendendo. E aí, isso parte até para o nosso alto padrão. A gente só lança um produto em cima da demanda daquela região específica. E aí, falando até de econômico, né? Antigamente, quando a gente ia falar assim, vai ter um empreendimento que se enquadra dentro da Minha Casa Minha Vida. Quando eu atuava só como engenheiro civil, eu construí um condomínio na saída ali para Guapó. Então, para chegar nesse condomínio, dependendo da região que a pessoa que fosse morar lá trabalhasse, ela ia Isso. pegar 3, 4 ônibus, né? Nossa. E ao redor do nosso condomínio, tipo, eu para sair para almoçar, a gente andava, sei lá, 10 quilômetros para chegar num shopping onde tinha restaurante, num lugar onde tinha restaurantes, porque em volta da obra não tinha nada. Nada, 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 nada. Hoje isso mudou. A EBM, por exemplo, só compra terreno onde você já tem vias de acesso, como você falou bem, muito bem definidas, com ônibus perto e com conveniência perto. E Esse muita, cliente, muitas né? das vezes, né, ele vai trabalhar de ônibus, mas o dia a dia dele ali precisa ser resolvido a pé. Nos nossos terrenos, ele sempre vai ter isso como um benefício. Que beleza. Ótimo saber. Vinícius, no off também a gente conversava sobre uma questão de que vocês estão com uma iniciativa muito bacana, né? De formação, treinamento de corretores. Como que funciona isso? Que projeto é esse? Legal. Assim, eu tenho uma paixão grande por treinamento, pelo conhecimento, tanto para eu poder aprender, quanto para eu poder entregar o que eu sei para quem está Ótimo, próximo sim. de mim. Então, isso é realmente uma paixão que ela é antiga. E aí, dentro do mercado, a partir do momento que eu passei a atender corretores e não mais clientes, meu principal cliente hoje é o corretor, eu vi um déficit muito grande realmente de conhecimento. E não só pelo produto que ele estava apresentando, mas pelo mercado mesmo, porque o cliente ele é muito questionador. Ele vai questionar, fala assim, cara, como é que eu vou comprar isso aqui agora se o mercado está nesse nível? Então ele vai explicar sobre o investimento e o corretor não sabe falar. O corretor ele sempre vai ter um gerente como um suporte dele, a própria equipe comercial da consultora com o suporte dele, mas a partir do momento que ele se torna a autoridade da venda, o cliente só lembra dele. Isso. Porque se o cliente estiver na mesa comigo e com o corretor, e só eu estou falando com o cliente só vai lembrar de mim. Sim, é. E esse corretor tem que ter a ciência de que ele vai vender para esse cliente de novo. Então, para ele vender para esse cliente de novo, o cliente tem que lembrar mais dele do que de mim. Então, pensando em tudo isso, a gente decidiu fazer um projeto na EBM que chama Jornada EBM. Esse projeto acontece uma vez por mês e a gente entrega conteúdos diversos para o mercado imobiliário, sem ficar falando só de produto. Porque o produto, sinceramente, você vai ali e faz um treinamento sobre aquele produto, você Tá que não é feito, corretora, você sabe vender, Com certeza. com toda certeza absoluta. Mas o que envolve a venda não é só o produto. O cliente precisa ser convencido, ele precisa se emocionar com aquilo ali. Então a gente trata isso. A gente teve uma convidada para poder falar de gestão emocional, Que legal. Nossa. entendeu? Para o mercado imobiliário. E foi um show. Esse para mim foi o melhor que a gente teve até hoje, entendeu? A gente teve uma pessoa para poder falar de investimento e que não necessariamente só no mercado imobiliário. Às vezes o corretor vai atender um cliente que ele tem uma facilidade de investir no mercado financeiro, como que ele vai combater isso? Ele precisa saber, ele precisa ter os argumentos. Então foi para essa necessidade de deixar o corretor cada vez mais preparado que a gente criou essa jornada EBM. E é um projeto, o que eu falei aqui, né?
é a parte do meu trabalho que eu faço por puro propósito, mas que eu vou embora para casa feliz demais, Que entendeu? Que demais. beleza. E assim, Legal. é aberto para todos os corretores, Totalmente aberto. A gente acaba sendo limitado porque o pela nosso quantidade de auditório espaço, só né? comporta 80 pessoas. Uhum. Mas a gente sempre anuncia com uma semana antes para as pessoas poderem participar e é totalmente aberto. Qualquer corretor, até pessoas que não são corretores também que queiram se interessar por isso, Deu é até totalmente vontade aberto. de ir Tô lá. falando, eu tô pensando isso agora. Quais dias, horários que acontece? A gente sempre faz pós-expediente, até Aham. para não ser realmente um negócio que vai atrapalhar ninguém. Então, geralmente acontece às 7 horas, geralmente na penúltima semana do mês. Porque a última semana do mês é loucura, é fechamento. Aí é doideira demais. E as primeiras ali, a gente também está entrando muito nas imobiliárias para poder entregar todas as oportunidades do mês. Então, essa terceira semana é a semana chave, né? Para a gente poder conseguir fazer esse Isso é projeto. muito legal. E faz inscrição online. Faz inscrição online, a gente sempre anuncia por todos os É. nossos canais, né? A gente manda nas listas de transmissões também dos corretores com um link, e aí lotou o link e encerra as vagas, né? Show de bola. Tem sido um sucesso. Falando em auditório, a gente queria também deixar, né, o nosso agradecimento público Nossa. pela contribuição de Esse vocês auditório é no nosso já, Negociatec. É, Nossa casa já. nossa casa, nossa casa. Que beleza. Mas nosso evento foi maravilhoso, né, Que do bom. Negociatec. Maravilhoso. Você participou lá um pouquinho, né? Isso. Você viu que a gente Super trouxe legal. pessoas bem qualificadas também para Muito, falar, para participar. Muito bom. E não seria possível sem vocês. Então, Que muito isso, obrigada. que isso. A casa é nossa, né? Aqui, eu sempre... Uma coisa que brilha os meus olhos, assim, pelos projetos que a EBM faz. Não só dos projetos sociais, né, que a gente tem lá também, mas, assim, a gente é totalmente aberto. Aquele espaço, ele tem que ser um espaço que vai fazer com que pessoas também consigam fazer bons negócios, e não só a gente. Se a gente tem lá um auditório à disposição, por que não disponibilizar? Né? Por que não receber as pessoas na nossa casa? Então, vamos receber a gente em casa, né? É. Eu gosto de casa lotada. É bom demais. Que beleza. Então, assim, receber a gente em casa é bom demais, ainda É mais que verdade. seja para fazer negócio. Com Perfeito. certeza. Vinícius, eu acho que o nosso tempo tá se esgotando, né? Tá, né, Isa? Não, então vamos pra frente. Vamos pra Então frente. O papo tá bom, né? O papo tá bom. Pronto, você ia falando alguma coisa, eu te cortei. Eu queria te fazer uma pergunta polêmica. Muitas vezes eu tenho um Diga. papel reflexivo aqui, mas não repare. É o seguinte, eu não digo em nome da incorporadora, da consultora, de forma nenhuma, que você tenha que responder essa pergunta, mas é como uma coisa mais pessoal. Eu toda a vida vivi nessa cidade, Certo. né? Eu tenho 46 anos e eu estou me assustando com as vias pequenas, com o aperto do trânsito, com a falta de vagas, Uhum. com prédios um em cima do outro, e isso começou a ser falado. Certo. E isso, de certa forma, preocupa as pessoas do mercado imobiliário? Com toda certeza. Uhum. Com toda certeza. É por isso que de 10 em 10 anos, na verdade, assim, sempre no mínimo 10 anos, pode ser que seja revisto por mais tempo, existe uma revisão do plano diretor da cidade. Uhum. Essa revisão do plano diretor da cidade é justamente aonde determina que pode se edificar ou não, que pode verticalizar ou não. E essa revisão, a última revisão, né, ela foi feita em agosto de 2022. Isso. E ela passa a valer sempre 2 anos depois. Então, agora em agosto desse ano, ela começou a ter o vigor. Vários projetos que estão sendo construídos nesse momento, ou que foram lançados até agosto passado agora, eles estavam valendo para o plano diretor antigo. O por isso dessa construção em locais, nos mesmos locais, de uma forma desenfreada. Isso muda muito agora. Então, falando assim, as principais mudanças que eu puder lembrar aqui agora que teve nesse último plano diretor. Sempre se você for olhando para trânsito, o trânsito ele precisa ter uma onda. O que seria essa onda? As pessoas saem de casa, geralmente a maioria no mesmo horário, e elas vão se espalhando pela cidade, porque cada uma tem que chegar no seu trabalho. Então, por isso que você passa pelo setor Bueno, que é muito verticalizado, aí passa pelo Jardim América, que já tem poucos prédios, né, verticais altos. Aí você vai chegando ali no Sudoeste, que já chegou a verticalizar bastante também. Então, vai tendo essas ondas para que o trânsito Entendi. possa se escoar.
Em bairros muito adensados, como o setor Bueno, principalmente, que é o bairro mais adensado de Goiânia, o trânsito vai realmente travar. E aí você acaba refletindo para qualquer outra metrópole, qualquer outra capital onde você tem um local que é muito desejado, que é muito adensado, onde o dinheiro rola, onde tem o parque, se for para o litoral, onde tem a praia, esses locais eles são um pouco mais entupidos. Goiânia tem esse pensamento até legal, apesar de ter sido uma cidade planejada para 80 mil habitantes, né? Hoje a gente tem quase 2 milhões. Então, essa revisão do plano diretor é o que vai fazendo com que isso fique um pouco menos pesado. Agora, por exemplo, o setor Bueno, grande parte dele entrou na parte de desaceleração no plano diretor. Entrar em desaceleração é que você bloqueia a construção. Bloqueia não, mas se torna muito mais caro para construir. Isso. E você vai acabar tendo prédios mais baixos, o que automaticamente tem um volume menor de pessoas. Já no Jardim América, que é onde quase não tem verticalização, teve alguns pontos do Jardim América que entrou em aceleração. Entendi. E o que é essa aceleração e desaceleração? É simplesmente o imposto que o governo vai te cobrar para poder construir ali. Então, hoje, para construir no Bueno é muito mais caro, automaticamente vai diminuir os lançamentos por lá. Para construir no Jardim América é mais barato, automaticamente vai aumentar os lançamentos por aqui. Entendeu? Perfeito. Então, é basicamente essa a lógica que existe. Então, a nova alteração ela vai ser revista daqui a 10 anos, mais ou menos. Tudo que está em vigência nesse atual plano diretor vai ser seguido pelos próximos projetos aí. E você Entendo. vislumbra alguma solução para isso, para esse Adensamento, né? isso. Adensamento pesado. Então, eu não tenho conhecimento suficiente para pensar numa solução. Assim, eu vejo várias campanhas políticas, né, prometendo Isso. o famoso metrô, o famoso eixão, essas vias, né? E aí você vai vendo as pessoas cada vez comprando mais carros, mais carros. Então, eu não sei se essas soluções seriam as melhores, a não ser que a gente tivesse realmente um transporte de muita qualidade para a pessoa Isso. abandonar o seu carro e começar a usar um transporte público, né? Que seria uma possível solução. A outra solução, e que eu não acho a melhor de todas, quando você passa por São Paulo nos lugares muito adensados, está cheio daqueles elevados, né? De fazer Muitos novas elevados. vias elevados. Só que isso é uma questão que mata o comércio daquela via aonde foi feito esse verdade. elevado. É verdade. Você não tem como acessar, né? Você pode ver aonde teve boas soluções em Goiânia, onde se construiu viadutos e que literalmente trouxeram boas soluções, mas matou o comércio daquela região. Porque ele não tem visibilidade, ele não tem local para estacionar, ele perde espaço de calçada. Então, tem que pensar em tudo isso, né? Como relocar esse comércio para um local bom, Isso. para poder ser eliminado dali, porque realmente não vive mais, e fazer esses elevados aí para solucionar. É porque eu até sei por que Difícil, o Franco fez essa pergunta. É porque, Sofre com o trânsito. nossa, sempre que a gente tem uma reunião em alguns prédios específicos daqui, a gente prefere. Não Vamos ir. fazer online? Vamos encontrar na cafeteria, porque não tem É. lugar nem para estacionar, nem no estacionamento do Exato. prédio, Exato. comercial principalmente. É. Então, isso acaba atrapalhando muito as vendas também, né? Isso, Pra quem... isso é um ponto que aí dentro dessa nova atualização do plano diretor também entra em vigor. Então o prédio tem que ter o mínimo de vagas suficiente. Então o projeto não é aprovado se não tiver esse mínimo, entendeu? Antigamente, principalmente quando você vai olhar para o centro, para os prédios ali do centro, seja os prédios comerciais, você não tem vaga Não tem. no prédio. Não acha, não Você acha. tem que achar um estacionamento privado perto e andar a pé até chegar no prédio, né? Hoje, prédio comercial nenhum lança se você não tiver aquele mínimo de vagas. E não é o mínimo de vagas para salas, porque cada proprietário tem que ter a sua Sim. vaga. Mas para o público dele, né? Então, realmente isso é sempre discutido no plano diretor também. É uma loucura. Interessante, essa é. cidade, não dá. Eu penso que essas indagações, essas reflexões, elas já são comuns, mas elas serão muito mais extensas, né? Vou dar Muito só um mais exemplo comuns. assim. Nós lançamos um prédio comercial lá no Jardim Goiás, Isso. que já existe um complexo nosso lá. Isso. E o último terreno, que era a última torre que a gente foi fazer, nós tivemos que colocar uma pista, né, de desaceleração para entrar pro condomínio, que ela tem que comportar 16 carros antes de chegar na cancela.
justamente para você não entupir o trânsito daquela rua Olha só. até no horário de Uhum. pico. Então eu vou ter 16 carros até chegar na cancela para eu não ter trânsito na rua. E as vagas que existem nesse prédio, elas são, eu acho que triplicadas em relação ao volume de salas, justamente para poder comportar o público que vai lá visitar também. Isso, Entendeu? isso. Então é isso. Se não fizer isso, o projeto não é aprovado. Então acaba tendo essas novas normas, né, para poder diminuir esse impacto de trânsito e vizinhança aí. Bom, Ótimo, solução ótimo. existe, né? Então. É, E assim, é interessante partir de vocês também, porque acaba atrapalhando muito a venda. Por exemplo, dessas muito, salas comerciais com mesmo. toda Eu não certeza. teria o meu escritório em uma sala comercial É. dessa que o meu cliente tem que ficar rodando 30 minutos para achar estacionamento. Exato, É, exato. hoje, a hora que você vai comprar um imóvel, seja para moradia ou comercial, você tem essa visão. Tem vaga? É. Deixa eu conhecer a região se tem Não, eu vou te acesso a falar- estacionamento. Eu vou te falar que Hoje assim, ó, isso é importante, não é Sim, só o muito. imóvel. muitos, mas assim, muitos mesmo clientes, eles escolhem o apartamento pela vaga. Uhum. Caramba, olha isso. Então assim, primeiro ele vai lá não, me mostra o mapa de garagem aí. Aí ele vai escolher É uma das é uma necessidades das hoje. necessidades. E seja pela quantidade de vagas ou pela vaga, né? Hoje a quantidade de caminhonete imensa que tá tendo aí, né? Uhum. Quase um caminhão. É. Verdade. Então aí o cara, se não couber a caminhonete dele, ele não vai comprar aquele apartamento. E é fator decisivo de compra mesmo assim, ó. Mesma coisa se reflete para o comercial. Se ele não tiver aquele volume X de vagas com direito de uso, né? Quando você comprou uma sala comercial, você não tem a vaga fixa, mas tem direito de uso. Se não tiver aquele X de direito de uso que ele tem necessidade, é fator determinante para a compra. Entendi. Muito interessante. É. Né? Inclusive, eu apoio que as pessoas façam isso. Eu vou deixar minha indignação aqui. Teve uma época da vida que eu fui síndica, que a gente faz uns negócios que a gente... É, Arruma os problemas pra é, cabeça, verdade, né? exato. Então, a querida lá comprou o apartamento dela, tem uma caminhonete do tamanho do mundo, a F250, não sei o que, ela tava conseguindo estacionar porque tinha um extintor do lado, sendo que ela comprou o apartamento sabendo que tinha um extintor. É Pois isso. ela queria que eu tirasse o extintor. Eu falei assim, filha, tem um projeto do Corpo de Bombeiros que Tem não uma deixa lei. eu mexer, entendeu? E Então, não pode assim, mesmo. Pode mesmo. só fica Até porque indignação. tem Falei essas assim, olha, caminhonetes, elas são consideradas caminhões. caminhões, Até a carteira é. É C, né? Exatamente. Então, Não, e o pior é que era uma vaga grande. Eu falei, moça, eu consigo estacionar eu aqui pra perdi você. uma prestadora de serviço que ia em casa e teve um dia que ela me deixou na mão. Ela falou, olha, eu vim embora. Falei, como assim? Não Não deu achei prestação. vaga. É. Nem pagando eu achei. Eu não vou te Mas atender tem- mais. Mas realmente Falei, existe então muito tá assim. bom. A gente, profissionais que já estão em alguns prédios comerciais Isso. e eles querem fazer uma migração para algum prédio nosso, ele vai mesmo na vaga ali para poder saber como é que é. Isso é um critério forte de decisão de compra. Vinícius, e sobre os próximos lançamentos da IBM, o que você tem pra contar pra gente? Uns spoilers? Spoilers muito bons, né? Assim, eu fico muito feliz quando a gente traz algum terreno Uhum. que todo mundo fala assim, ó, como que vocês vão lançar aí? Então, eu acho que o nosso último case de sucesso, muita gente, acho que Goiânia inteira conhecia o Oliveiras Place, né? Sim, Foi. Então, demais. o Oliveiras Place, assim, ele foi um marco em Goiânia. Ele sobreviveu ali durante 33 anos. E antes de ser o Oliveiras Place, ele era o Tennis Place, né? Isso. Para quem conhecia lá mais antigamente, então, ali foi um marco que todo mundo passava na porta e nunca imaginava que aquilo ali ia sair dali. Não existia, né? Assim, principalmente o cliente. Os incorporadores não, porque muitos incorporadores tentaram comprar aquela área lá. E aí, quando a gente adquiriu aquele terreno de 12 mil metros quadrados, então, assim, foi um marco para a cidade, para nós, para o mercado imobiliário, principalmente. Todo mundo fala assim, cara, tudo que lançar aí vai esgotar. E, literalmente, tudo que a gente lança lá esgota. Uhum. São 3 projetos. E aí, dando spoilers, né? Tem alguns McDonald's por aí que vão sumir da cidade. A minha Nutri agradece. Fica no ar. Né? Justamente. Mas no ano que vem, a gente vai ter 50% dos nossos lançamentos são voltados para a linha econômica. Ora. Porque hoje, no mês passado, por exemplo, que foi o melhor mês da história da IBM, e nunca a gente tinha feito um número tão grande, só não foi maior porque o nosso time de econômico não tinha produto para trabalhar. Caramba. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente fica pensando, aonde vai parar esses lançamentos? A gente não tem estoque, entendeu? Principalmente voltado para o econômico. O volume de saída está muito rápido por conta do incentivo do governo.
Então, a gente vai ter 50% dos nossos lançamentos serão voltados para a linha econômica. E a gente vem com os nossos carros-chefes, né? Wish, Smart, Metropolitan, também lançando no ano que vem. Então, a gente acabou de adquirir um terreno muito estratégico de frente à Bodytech, sabe? A Bodytech Sim, ali, nossa, ótimo. na Praça do Ratinho, onde era a Clínica Isabel. Então, Sim. aquela quadra ali por inteiro, a gente já demoliu parte dela. Lá vai se tornar uma nova central de decorados da EBM. A gente vai ter 5 decorados lá para 5 lançamentos espalhados pela cidade. Baita investimento. Sendo que o último é justamente o lançamento que a gente vai fazer lá nesse próprio local. Lá vem o Metropolitan, que é a nossa linha de maior sucesso de todos os tempos, O né? Metropolitan é uma loucura. É. Né? É. É Então demais. tem o Metropolitan no Jardim Goiás, tem o Metropolitan no Bueno, e agora a gente vem com o Metropolitan Marista nesse terreno de lá. Mas vai ter lançamento na Serrinha, vai ter um último lançamento no setor Bueno também, ali perto do Clube Oasis, aqui pertinho, né? Perto do Clube Oasis. Isso. No Goiânia 2 tem também, no Goiânia 2 a gente comprou terrenos para 19 torres. Então a gente está até chamando lá de Cidade EBM. Isso. E é legal porque quando a gente vai desenvolvendo esses projetos que são cidades EBM, o condomínio sempre tem que entregar alguma gentileza para a sociedade. Que seja uma quadra que vai ser usada externamente, que seja um mall de conveniências que vai ser usado externamente, que seja um paisagismo mais rico do lado de fora para aquela região ficar mais bonita. Então, quando a gente vai fazendo essas cidades, é super legal. No Coimbra também, ali em volta do Moreirinha, nós também adquirimos terrenos para 12 torres, que também é mais uma cidade EBM. Então, vem muito lançamento por aí. Que E beleza. aí o Coimbra tá precisando mesmo, né? de Demais. investimento Exato. desse, É né? verdade. E vem mais uma vez, né, sobre a mudança do plano diretor. É, porque permitiu. Antigamente Isso, é no verdade. Coimbra não era verticalizado e É. agora a gente começa a verticalizar lá. Ótimo. Nossa, incrível. Perfeito, incrível. perfeito. Muita coisa por aí. Muita Que bom. coisa, hein? Essa questão do short stay aqui também é muito, muito bom, né? Assim, tem uma saída muito bom. boa. Muito bom. Goiânia é uma cidade que a gente tem turismo de negócio. Aqui não tem praia, né? Aqui não tem Tem bar. então assim, não tem mar, não tem uma cachoeira, né? Aqui na cidade que as pessoas vêm para cá para Sim. fazer essa visita turística, o de lazer, né? O turismo aqui é de negócio. Então, eu falo que Goiânia é a capital do Pará. Vocês vão me entender o porquê. Nós vendemos absurdamente para pessoas que são do Pará. Você tá brincando? Porque a estrutura que eles têm dos melhores médicos está em Goiânia. Isso. A A eu ia estrutura falar, que eles polo têm médico das aqui. melhores escolas e faculdades está em Goiânia. E logisticamente é muito fácil vir para cá. Entendeu? Tá no meio do país. Então, como a gente está bem aqui no meio, logisticamente é muito fácil vir para cá. Então, a gente acaba tendo esse congresso de medicina, é absurda a quantidade que tem aqui. Show! Quando teve o último show agora do Gustavo Lima lá, você não encontrava um apartamento pelo Airbnb Pra em alugar. Goiânia. Uhum. E quando você encontrava, né, que é o famoso short stay, as pessoas rentabilizam muito com isso, porque você coloca o preço que você quer. É. Você não tem mais. Então, Uhum. teve flats em Goiânia sendo locados por 3 mil a diária. E a Nossa. gente fica assim, assustado com isso, né? Inclusive nós que somos do mercado imobiliário, a gente se assusta com essa demanda altíssima e com esse altíssimo lucro que essas pessoas estão tendo em cima desse turismo que existe em Goiânia para eventos e negócio. Então Ótimo. é muito forte, o short stay tem crescido muito aqui. Por isso que as construtoras, não só a EBM, têm lançado muitos empreendimentos que são voltados para isso. Perfeito. É até uma história legal que você me fez lembrar. Em 2012, quando nós lançamos o Metropolitan do Jardim Goiás, aí todo mundo falou assim, essa EBM é doida. Quem que vai comprar apartamento de 36 Estúdio. metros? Estúdio. A 4 mil reais o metro é um absurdo. Então, você lembrar dessa história hoje é muito legal, né? Porque hoje o apartamento que se pagou 4 mil reais o metro quadrado lá, hoje você vende a 15, né? No mesmo local, o mesmo apartamento e virou um sucesso. A EBM foi a pioneira, mas hoje várias consultoras fazem isso muito bem Muito. em locais estratégicos onde você vai ter essa absorção do público para short stay. Ótimo, né? Que a economia gira, então todo mundo fica feliz. E aí acaba que assim, não fica sendo só para quem está locando para aquela diária, mas pessoas que às vezes, hoje está cheio do solteiro convicto, Isso. que ele vai morar num apartamento mais compacto onde ele não tem trabalho para poder cuidar do apartamento,
mas os lazeres desses prédios, geralmente, eles são muito maiores do que o normal. Porque o lazer acaba sendo o quintal de casa. Então, você tem um coworking compartilhado, você tem um refeitório compartilhado, você tem um mercado compartilhado, uma bicicleta compartilhada, um carro compartilhado, tudo dentro do condomínio, para que você realmente possa utilizar e gastar só o que você precisa naquele dia a dia ali mesmo. Com certeza. Legal. Demais. Agora eu acho que a gente tá chegando ao Agora fim. sim. Foi Deu uma ótimo. confusão de horário, porque a pessoa deu uma atrasadinha e vai atrasando. Foi bom. Por isso que eu tô... É, Mas o papo é tão bom que a gente deveria passar, né? vai Mas eu só acho. 10 minutos que eu tô aqui. Eu acho que a gente Primeiro podia... atrasou um pouco, você estava preocupado. É. Até da gente remarcar, Mas deu dá tudo pra gente certo. conversar umas 4, 5 horas aqui. tranquilo. Ah, vamos fazer Vinícius. um número 2. Com certeza. Mais uma vez aqui. Com certeza. Aguardem. Onde que a gente encontra vocês? Nas redes sociais? Boa. Ó, se a gente for encontrar a EBM, nós temos um Instagram que é voltado para os corretores e para o mercado imobiliário no geral. Lá a gente posta desde conteúdos educativos, quanto os nossos conteúdos de empreendimentos mesmo, mas também até alguns memes engraçados lá, que é legal de Gosto, seguir. Esse Instagram chama EBM Class. Class. Tudo junto. Tá. Então esse é bem fácil de encontrar. E o meu pessoal é Vinícius Fabrini. Vinícius, Muito Fabrini. obrigado. Perfeito, então. Obrigado a vocês. Muito obrigada. A gente fica muito feliz de receber aqui. Que Como a isso. gente disse, é um grande parceiro, né? Há muito tempo. Muito Espero que a gente consiga Logo perpetuar. estaremos lá de volta, Com né? certeza. Vamos, a casa é nossa. Espero que a gente consiga perpetuar essa parceria, né, Com por certeza. muitos anos. E já deixo o convite também para a patroa, tá? Que a Ó. gente quer te receber aqui Tá aí, ó. É a Convidado. próxima no nosso convidada. próximo ciclo de gravações. Ela vai contar a história boa, tenho certeza. Com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigado a Obrigada. vocês. Muito obrigado mesmo. Pessoal, Valeu. estamos no www.negociaçãoaplicada.com.br e no Instagram como Negociação Aplicada. Toda quinta-feira aqui no YouTube. Um abraço e até o próximo. Obrigado.